até o que Audre Lorde disse, que não existe hierarquia de opressão. Opressão é opressão e pronto. Né? Então, se o oprimido não deveria oprimir. Por que um grupo de mulheres brancas, conscientes da opressão, precisa oprimir um grupo sobre o qual, bem ou mal, elas podem deter um poder? Você pode exercer poder sobre essas mulheres negras. Né? A gente continua sendo empregada, a gente continua sendo operadora de telemarketing. É com ela que você vai gritar. Hoje, como profissão, hoje eu estou desempregada há muito tempo, mas eu sou operadora de telemarketing. Não importa o quanto eu estudei, não importa quanta formação eu tenho, certo? Eu sou de formação analista de sistemas, operadora de telemarketing, com salário de R$711. Quem liga para gritar comigo não é a mulher negra. Quem está ali no telefone, exigindo um serviço de excelência, imaginando quem é que está atendendo do outro lado, né? Porque mesmo sendo a nossa voz, é muito comum você escutar lá, porque sua preta, você não deve nem saber fazer conta. Como é que a pessoa sabe que do outro lado da linha tem uma mulher negra? Porque é o máximo que a gente consegue fazer na mentalidade de uma mulher, e mesmo ela sendo feminista. Então, eu acho que o primeiro passo para que grupos feministas e o movimento feminista consiga acolher a mulher negra é largar os livros, larga a teoria de lado, porque a gente não está ali na teoria. Né? Tudo que foi escrito, com raras exceções, mas assim, tudo que é estudado ali no feminismo, né? Você vai ler Simone de Beauvoir, ela não vai falar de mim. Aquela realidade não me representa em absolutamente nada. Né? Você tem que ir atrás de alguma coisa que vai falar de um estudo de raça, um estudo de classes, que está diretamente ligado à mulher negra. Certo? Então, assim, primeiro, permitir que a mulher negra seja protagonista das suas falas. A gente fala muito isso no Blogueiras Negras, a gente quer contar a nossa história a partir da nossa perspectiva, porque nós somos as únicas pessoas que vão conseguir expor exatamente o que é uma realidade. Eu não quero ser estudada, né? E é o que comumente fazem com a gente, tratam como se fosse bicho. O bicho X não vai escrever sobre qual é a vivência dele, então bora pesquisar e escrever sobre ele. E é o que acontece sobre mulheres negras. Né? É sempre uma pessoa branca fazendo uma pesquisa sobre a realidade negra. E o feminismo, ele tenta se apropriar disso. Ele levanta a pauta, porque a mulher negra, porque as vagas na escola, porque a creche. Opa, mas não é o filho da branca que está ali na creche, é o meu. Quem deveria reivindicar a creche não sou eu? Ou será que não é não é hora do movimento feminista parar de reivindicar a creche e reivindicar que a gente se mantenha viva, que a gente tenha realmente direito a não ser estuprado, a de repente a sermos nós a subir num palanque e dizer qual é a nossa realidade? Não existe, por exemplo, entendimento do movimento feminista que quando a gente não quer, a gente está tentando combater o genocídio da população negra, que são homens, não é que a gente está defendendo o homem. A gente está se defendendo, entendeu? Porque é a nossa vida, é a nossa realidade. Né? Então, por exemplo, se existe a possibilidade de uma mulher branca adquirir independência, não é a mesma realidade da mulher negra. Não é a mesma realidade dentro de uma família negra. Você ser negra, não ter marido, gente, não é a mesma coisa que você ser uma mulher branca e não ter um marido. Certo? Socialmente, dentro de uma família negra, espera-se da mulher negra apenas que ela case e procrie. Você quebrar isso é um processo extremamente violento. Só que de uma mulher branca, hoje em dia, espera-se que o quê? Que ela estude e tenha uma vida profissional. São mundos opostos, completamente opostos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo realmente do movimento feminista é largar os livros e escutar a mulher negra e tornar os espaços feministas seguros para essa mulher negra. Porque quando a gente levanta para falar da nossa perspectiva, e normalmente mulheres brancas vestem a carapuça quando a gente fala, poxa, mas o feminismo é racista. Acabou o universo. Não é um espaço seguro para a mulher negra. Porque a partir do momento que você leva isso para as demais, você passa a ser agredida ou hostilizada e você sai daquele lugar. Então, você passa a procurar espaços que sejam seguros e, normalmente, são espaços onde você divide com outras mulheres negras
ou você acaba até em espaços mistos, que continuam sendo espaços não seguros, né? Então, é muito complicado. Eu defendo, sim, que a gente participe de outros movimentos feministas. Existe uma série de coletivos interessantíssimos, dos quais a gente gostaria muito de participar. Eu participo de poucos movimentos onde eu tenho mulheres negras e brancas, mas assim, o que participa é enorme, que é a Marcha das Mulheres, mas, ainda assim, é um movimento racista. Certo? Você encontra companheiras suas de luta que não te acham capaz de falar sobre o feminismo. Né? Você não vai ter competência suficiente para defender uma pauta, em algum momento você vai falar a palavra homem e acabou. Entendeu? Então você não fala. Né? E isso é muito complicado. É uma desconstrução, né? E é um movimento oprimido, oprimindo. E a gente não acredita nisso. Né? No movimento LGBT é a mesma coisa. Né? O L praticamente não existe. É um movimento GGG. Ele é um movimento gay, mas ele não é LGBT. Né? Então, assim, aí tudo bem, vamos brigar junto com as lésbicas. Pô, mas você não é branca. O movimento trans. Alguém pode citar que não seja a Laverne Cox uma trans negra? Vocês conhecem o nome de alguma? Porque a gente procurou por 6 meses uma transexual, uma mulher trans negra, que pudesse falar do seu ponto de vista do que é ser negra nessa situação. Não existe nenhuma disposta a falar, porque todas são extremamente marginalizadas. Todas. Elas não têm acesso a nada, elas não são tratadas como seres humanos, e existe, além disso tudo, assim, se você não reconhece a pessoa como um ser humano, do que ela faz parte? Agora, que direito eu tenho como mulher negra e dentro do movimento LGBT de me levantar e falar sobre essa mulher, se eu não consigo dar voz para ela? Né? No movimento de lésbica, a mesma coisa se eu não sou branca. Se eu não pareço um dos personagens do The L Word ou da novela agora, que é tudo bonitinho, tudo fofinho, uma graça, os casais. Se eu não tenho aquela aparência, eu não faço parte do universo do movimento lésbico. Né? Então, assim, os estereótipos continuam oprimindo, opressor, oprimindo, sendo oprimido também, e sem conseguir reconhecer as necessidades do outro. Né? Então, eu acho que esse é o principal mesmo, permitir que as pessoas falem por elas mesmas e não tornar o movimento tão fechado, porque ele é um movimento fechado e academicista. Né? O fato de eu chegar aqui na frente e falar da minha experiência, se eu chegasse aqui e falasse assim, não, porque eu tenho mestrado em questões de gênero, muda completamente a perspectiva. Né? Vem o movimento feminista e me acolhe. Não, assim, não vai acontecer mesmo, né? Até porque no momento eu morro de preguiça de voltar a estudar, porque é um sacrifício, né? Mas gostaria muito de fazer um mestrado, mas eu não quero fazer sobre as questões de gênero, que parece que vira obrigação. Pô, ela é preta, ela só pode estudar a questão do negro, porque eu não tenho mais nada para fazer, certo? Só posso fazer isso. Quando eu digo que não vou fazer isso, eu também sou excluída de um espaço feminista. Porque ela tem preguiça de ler Simone de Beauvoir. Não, eu já li, já engoli tudo, já está legal. Né? Agora, que tal a galera começar a ler Audre Lorde, Bell Hooks? Que tal a galera começar a ler as feministas negras? E tirar a ideia de que o feminismo negro interseccional, ele é liberal, ele permite que os homens participem e acreditam que eles podem ser feministas. Gente, não tem relação nenhuma com isso. É um movimento de mulheres, feito por e para mulheres, só que infelizmente não enxerga todas. Né? Enxerga um grupinho fechado e isso precisa mudar bastante. Sobre a pergunta, na verdade, as mulheres, elas tiveram ponto principais no movimento da greve, e isso me chamou a atenção porque eu nunca percebi a mulher como mulher naquele momento. Eu percebi a mulher como um trabalhador que estava ali à luta dos seus direitos, à luta por melhores condições de trabalho.
Em termos de operacionalização de trabalho, de como elas trabalham igualzinho ao homem. Provavelmente isso não fez eu perceber essa diferenciação nesse aspecto, porque a rotina é completamente igualitária, tanto do homem gari como a mulher gari na Companhia Municipal de Limpeza, entendeu? Não vê distinções. Até para entrar, o treinamento, a corrida, a prova é a mesma, então elas estão aptas a exercer plenamente e sem nenhum preconceito na atividade em relação ao trabalhador homem dentro da companhia. É isso. Quer complementar? Então, a mulher, eu achei que no movimento dos garis a mulher foi de extrema importância. Por incrível que pareça, que o contingente de homens dentro da Colurb seja maior, mas eu percebo que a gari, né, o profissional feminino, ele tem muito mais disposição do que nós homens dentro da empresa. Dentro das gerências, essas mulheres, elas gritam, mas na caminhada nossa, eu via muitas mulheres, mas sentia por parte delas medo e receio, por mais que elas sejam fortes. Mas por que isso? Porque elas pularam uma barreira doméstica. E eu percebia que elas tinham receio por causa que elas tinham acabado de sair de uma luta dentro da sua própria casa. Porque muitas dessas mulheres são mães solteiras e elas precisavam trabalhar ou são casadas e sofrem discriminação na sua própria casa e tinham que sair para trabalhar. Então, para elas conseguirem um emprego e ter entrado na Colurb, foi muito difícil. Então, acredito que elas têm esse receio de se expor para não ser mandada embora, para ser vitimizada novamente dentro das suas próprias casas. Mas a lembrança que eu tenho das mulheres ao longo da nossa caminhada foi de grande valentia e de extrema importância. Mas elas têm que perder, né, esse receio, né, porque até no cumprimento do trabalho, elas têm mais perfeição do que nós homens. Nós somos fortes no trabalho bruto, mas na questão da limpeza mais organizada, elas se destacam mais. Na segunda comissão que foi formada, não teve mulheres, mas foi externado que todos os funcionários que quisessem fazer parte, poderiam fazer parte. Elas não vieram fazer parte. Acredito que depois desse movimento, elas, muito pouco, talvez queira fazer no próximo, mas a comissão, o movimento sempre vai estar aberto para ambas as partes. E queria dizer também que, no momento da greve, os colegas que desistiram da primeira comissão, por intimidação do defensor público, que estava ali para construir, mas, na verdade, destruir todo o movimento, passou uma imagem de demitir os funcionários. Eles aceitaram aquela proposta, na verdade, eles foram conduzidos a aceitar, né? E depois eles não quiseram mais fazer parte da comissão, porque a categoria decidiu a greve. Mas, em momento nenhum, a categoria retaliou eles, em momento nenhum, a categoria os abandonou. Eles saíram por conta própria, outros aderiram, porque nosso pensamento era sempre coletivo. E na nossa caminhada foi decidido o seguinte: quem decidiria não era a comissão, mas sim a categoria. Não existia líderes no nosso movimento. O líder era os gari. E os gari que tinham que decidir, não era o Célio que tinha que decidir, não era Bruno que tinha que decidir, mas a categoria que tinha que decidir, porque a categoria já estava cansada de ser manipulada por alguém que decidia ao contrário. Então, a participação da categoria era fundamental. Em relação às mulheres, vocês podem ter certeza de uma coisa: dentro da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, elas são fortes, elas são primordiais, mas ainda existe o preconceito, né, de colocarem elas como encarregadas, de reconhecer que o trabalho delas ainda é melhor do que nós homens. Tá? É isso. Bom dia a todos. Acho que eu queria agradecer também aos participantes
participantes dessa mesa, pelas boas palavras que trouxeram para a gente nessa manhã. Obrigada. E eu queria fazer assim, uma perguntinha rápida para cada um. Para o Ed Marte, eu queria perguntar um pouco, Ed, em relação à sua trajetória, porque você contou muito do contexto, né, desse movimento da Praia da Estação. Mas quando é que você decidiu, né, transformar o seu corpo num corpo político, e como que foi essa transformação, né, assim, né, como que o Edmar virou o Edmarte um pouco, assim, né, e a sua decisão de o tempo inteiro nos desafiar, né, com esse corpo e circular com esse corpo que desafia esteticamente, né, alguns padrões estabelecidos. Assim. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento, assim, da transformação e tal. Eu queria perguntar para o Bruno e para o Célio, porque a gente acompanhou, né, muita coisa, né, pudemos acompanhar o que vocês fizeram por esses mediativistas, que o Célio chamou de os advogados, né, dos movimentos que lutam contra a escravização, né, e contra a opressão. E a gente via muitas fotos, muitas imagens muito interessantes, né, da greve. Assim, a forma como vocês escolheram para fazer as reivindicações não se separava em momento nenhum dessas mesmas reivindicações, né? Tudo tinha um significado, então era muito bom, né, acompanhar isso para a gente que estava distante do contexto do Rio, que estava aqui. A gente sentia muita vivacidade naquilo que vocês estavam fazendo no espaço público, assim. E eu me lembro de um texto que saiu depois, de um colega também da comunicação, que é o César Milhorim, e ele falava que essa greve também teve outros ganhos, assim, porque as pessoas, ele viu muita gente cumprimentando, né, aos garis na rua, e que às vezes eram pessoas que nem enxergavam, assim. E eu acho que nessas lutas contra a opressão também tem uma grande luta pela visibilidade, né, para existir mesmo, né, para ter o direito de existir, para ser um sujeito que vive, que trabalha com dignidade, que tem sua família, que tem seus laços, né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, assim, qual que é a percepção de vocês em relação a outros ganhos que a greve trouxe, que, sem dúvida, foi uma grande vitória, né, no plano mesmo do trabalho, né, das condições de trabalho. Foi uma coisa fenomenal, né, que vocês conseguiram com essa luta, né? Claro que a gente até gostaria que fossem mais, mas que já foi, assim, muito bom que vocês conseguiram de lograr de êxito com essa greve, mas então, se vocês pudessem comentar um pouquinho desses outros ganhos, talvez, que tenham ocorrido também. E, para Maria Rita, eu queria te perguntar se você está sentindo, primeiro, se você está sentindo que o festival é um espaço seguro para falar, e seu FMG está te oferecendo, assim. É porque eu acho que a gente precisa, né, criar as condições para isso, é isso que esse festival pretende, assim. E eu queria também que você falasse um pouco de quais são as palavras, quais são os significantes fortes para as blogueiras negras e para as mulheres negras, né, que, como você, tem uma luta que se dá em muitas frentes, né, na questão de gênero, na questão do que se espera de padrões de beleza pré-estabelecidos, de raça, de classe. Então, nessas várias frentes, quais são as palavras, as palavras fortes que você acha que falam dessa luta efetivamente? Vou começar? A respeito da questão de ser um espaço seguro. Até o momento, tem sido um espaço seguro. Né? Tão seguro a ponto de dizer, a gente não sobe no palco, então eu sou sapatão, né? Então, assim, até o breve momento está sendo, sim, um espaço seguro, né? A única coisa que eu acho, assim, até junto com o pessoal que eu me reuni, não existe no festival esses recortes, gênero, raça e classe. Não existe um recorte. Então, por exemplo, eu tive dificuldade de localizar ali na programação onde vão estar do festival.
né? E elas estão reunidas, tanto que tem uma mesa de liderança só feminina. Ontem a gente teve a oportunidade de ver, era um grupo de mulheres maciço num show de abertura, né? Mas é difícil posicionar e colocar, de repente, uma mesa de debate só de mulheres, né? Então, isso eu senti falta no primeiro momento, né? Embora seja um festival livre, aberto, senti falta, sim, das questões de gênero sendo debatidas com relação à transexualidade, as questões sexuais mesmo, assim, não existe uma mesa que debata isso, e principalmente isso dentro da universidade. Não sei como isso é tratado dentro da universidade, né? Não vi os coletivos, ou pelo menos ainda não se manifestaram, coletivos LGBT, já vi, claro, né, o movimento negro, a questão indígena sendo tratada, mas a LGBT, eu nem sei se é uma questão rica tanto para o movimento negro quanto para o movimento indígena. Eu gostaria de escutar, por exemplo, algo a respeito da homossexualidade indígena, e ela existe, e existem pesquisas recentes. E aqui seria um espaço, de repente, o primeiro contato das pessoas com esse tipo de informação, né? Então, eu me sinto num espaço seguro, sim, mas sinto falta dessa abertura para o novo que não é novo, né? Eu sinto, não só no espaço do festival, mas, em geral, existe uma resistência da gente entrar nessas questões, né? E se a universidade se propõe a abrir publicamente, né, ela vai ter que pensar nessas questões e abrir as portas realmente para tudo que existe no mundo, sem nenhum tipo de preconceito ou sem essa possibilidade de um grande choque, né? O ideal é que as portas sejam abertas e que exista o choque justamente para que as pessoas possam mudar. E com relação às palavras, né, que a gente julga importante na luta, assim, com relação ao Blogueiras Negras, existem algumas questões que a gente queria derrubar, né, que são justamente essas questões que tangem ao racismo, né? A gente bate muito pesado na questão da mulata, que a gente queria que essa palavra morresse, né? Ela é um derivado da palavra mula, né? E não é elogio, não é bacana, essa palavra é uma merda, não usem. E esse seria, assim, o primeiro ponto, né? O segundo é a gente tentar educar crianças menos racistas, né? É algo que parte da escola, parte de outras famílias, parte de outras crianças. A infância do negro é extremamente violenta, né? Então, por mais que a gente proteja, por mais que a gente eduque, independente da escola, ela pode ser desde a pública até custar R$2.000 a hora dentro da escola. Ela vai ter o embate racista em algum momento, né? Então, isso da gente conseguir fazer com que as crianças entendam em que momento o preto é racista, em que momento ele é uma palavra de carinho, o neguinho. É complicado a gente conseguir colocar isso para a criança, né? Por que não existe princesa Disney negra? A única que existe passa o filme inteiro como Perereca, né? Ela é negra, tipo, 10 minutos do filme. Os outros 50 ela é um sapo, porque é muito mais fácil a gente engolir uma princesa sapo que uma princesa negra, né? Então, assim, são essas pequenas coisinhas que a gente gostaria de mudar no dia a dia geral, né? E mostrar o quanto ser mulher negra é complicado, né? A quantidade de opressão que cai nas costas de uma pessoa e chegando ali não tem para onde ir, né? Você não tem o que fazer com aquela... Você não tem para onde reclamar. Você reclama para quem, né? Das dores que estão passando com você, né? E que só se reunindo mesmo, só em massa, a gente vai conseguir fazer algum tipo de mudança,
né? A gente não quer ressignificar a ouvadia, a gente quer que o nosso cabelo seja aceito numa fotografia de passaporte, que é o que o sistema da Polícia Federal não aceita o Black Power, né? O que é um absurdo você precisar de